Olá pessoal, Edson Cordeiro da loja Bonsai do Estúdio Bonsai Essência e é uma satisfação estar aqui com vocês novamente e eu quero já começar convidando a todos vocês que estão acompanhando aí o nosso Instagram. Se vocês não conhecem ainda o nosso canal no YouTube, dá uma olhada lá, nós estamos com vários vídeos, sempre temos novidades lá para vocês. E hoje, gente, a chamada é justamente por conta disso. Lá nós temos falado recorrente sobre a questão de trabalho com Shinpaku, né? Para quem está acompanhando a gente lá no canal sabe que está frequente. E hoje eu trouxe um pouquinho desse tema também aqui para vocês, tá? Para a gente falar sobre o Shinpaku Itoigawa, tá? Eu quero contar um pouquinho sobre a história destas árvores aqui, para quem de repente ainda não conhece lá, não está a par, né, deste assunto, tá? Bom, o que eu posso dizer para vocês é, primeiro assim, nós somos aí herdeiros de um grande legado, tá? Que legado é esse? É um legado do nosso saudoso mestre Hidaka, né? O mestre Hidaka ali de Atibaia, essa grande inspiração aí até hoje no bonsai, né? Foi que inseriu, né, que trouxe para nós, para o Brasil, várias espécies que a gente não tinha por aqui, tá? E uma delas é o Shinpaku Itoigawa, né? Então o Shinpaku Itoigawa que o mestre Hidaka trouxe, na verdade não trouxe, pelo que eu sei da história, apenas uma vez, ele tentou mais de uma vez, né, inserir essa espécie aqui no Brasil e teve sucesso com esta espécie aqui, né? A matriz existe até hoje, essa matriz está nas mãos em muito boas mãos, na verdade, né, da Regina Suzuki, ali de Atibaia, e nós, como disse, somos herdeiros de este baita legado, né, que são esses Itoigawas que o próprio mestre Hidaka trabalhou ali no desenvolver, né, da sua carreira com o bonsai, tá? E estas plantas que eu tenho aqui, né, que estão comigo hoje aqui, compõem acervo aqui, ou reserva técnica, como eu chamo também, aqui da loja O Bonsai. Eles estão com a gente em torno de 5 ou 6 anos, né, aproximadamente, já tem um tempinho que estão aqui comigo, tá? E eu estou chamando vocês para quê? Para contar um pouco dessa história, para a gente saber como é que isso aconteceu e saber também como estão essas plantas. Então eu trouxe esse exemplar aqui, é um exemplar super saudável, claro, que reflete o estado geral de todas as outras plantas que eu tenho aqui na loja, né? Deste mesmo lote, digamos assim, em que as plantas estão maravilhosas, né? A gente pode ver aí com muitas ponteiras extremamente saudáveis, plantas vigorosas, né? E que estão muito propícias agora para o trabalho, né? Que seria muito interessante a gente agora realmente começar com plantas tão saudáveis, a gente começar a desenvolver alguns trabalhos e tudo mais. Pois bem, essa é a primeira parte do trabalho que eu estou trazendo para mostrar para vocês e eu quero justamente mostrar uma outra planta que está evoluindo, que já tem um tempo que eu estou trabalhando, tá? E eu quero que vocês acompanhem. Então, o que é que a gente faz com isso? O que é que eu particularmente, estou fazendo aqui com um material tão bacana como este, né? Eu quero mostrar para vocês aí um pouco da evolução conforme, né, o tempo foi passando, a gente foi trabalhando, envasando, enfim, e eu quero trazer isso para vocês, ok? Mas antes eu gostaria de reforçar um pouco mais sobre o trabalho, né, o desenvolvimento das plantas até este ponto aqui, como é que elas chegaram neste ponto aqui. Então, primeiro assim, lá atrás, quando essas plantas chegaram para mim, elas não estavam tão bem, elas precisavam de um trabalho de recuperação, principalmente porque precisavam de um bom trabalho de raiz, precisavam de replante, tá? Então, assim que elas chegaram aqui, a primeira coisa que a gente fez foi aclimatá-las, esperou aí em torno de 2 a 3 meses as plantas se assentarem, se ajustarem ao novo ambiente, né? E depois desse período, então, a gente fez um trabalho de transplante parcial, né? A gente removeu aqui em torno de 2 a 3 dedos em volta, né, em torno do vaso e manteve a base original, né? Quando a gente fez esse trabalho, a gente pôde observar como foi que o mestre Hidaka trouxe as plantas até aquele momento. Então ele utilizou material orgânico, mas usou muito caco de telha e pedrisco. E é claro que isso ajudou em muito no trabalho de recuperação e também de formação dessas plantas. E a gente também utilizou aí um substrato para repor em volta semelhante ao que ele já tinha utilizado, né? E investiu na sequência então bem pesado também na questão de adubação, tá? Aqui eu posso dizer para vocês que durante muito tempo eu venho investindo utilizando Osmocote, o Osmocote Plus,
Por quê? Porque eram plantas que estavam realmente muito enfraquecidas. Elas precisavam de bastante reforço, bastante nutriente para poder se desenvolver, poder se recuperar, vascularizar, recuperar parte da estrutura da planta, a estrutura vascular que estava comprometida, estava enfraquecida, porque são plantas muito velhas, né? Aqui a gente vai falar um pouco sobre a idade dessas plantas. Elas têm acima de 20 anos, né? Talvez hoje estejam ali se aproximando de 30 anos, ok? Então, mesmo quando chegaram aqui, elas já eram plantas muito velhas. E como estavam enfraquecidas, né? Nós precisamos trabalhar muito forte essa questão da recuperação geral. E aí agora o que nós temos? Nós temos plantas extremamente vigorosas, vasos ao longo do tronco e também dos galhos que estão super desenvolvidos, super dilatados, em alguns pontos até rachando muito bem a casca. No verão chega a rachar e vazar um pouquinho de seiva, porque realmente está fluindo muita seiva, está com muito vigor, tá certo? Então, como eu comentei, as plantas estão maravilhosas agora, né? Eu acho que a gente deve isso, né, para essas plantas e, é claro, e para quem acompanhou, né, o trabalho do mestre Hidaka, também porque, como disse, somos herdeiros deste legado e é nossa responsabilidade cuidar com todo amor e todo carinho deste material, né? É importante, até diria, para a história do bonsai brasileiro, já que foi o mestre que inseriu a espécie. Então agora cabe a gente cuidar deste material e, é claro, desenvolver, continuar desenvolvendo, né? E eu diria assim que hoje nós temos um nível de material, embora ainda seja um pré-bonsai, nós temos um material muito interessante e muito próximo do que a gente vê em publicações, em livros, revistas também, e até mesmo hoje em dia em redes sociais, de materiais de alta qualidade produzidos em viveiro também, tanto da Europa quanto também do Japão. É isso mesmo, veja que interessante, né? Aqui a gente está muito próximo da própria fonte, né? Da própria base do bonsai, e tudo isso é graças ao mestre Hidaka, tá bom? Eu vou mostrar para vocês bem de pertinho essa planta agora, é uma planta que eu tirei ali da bancada, né? Uma planta então que está à venda aqui na loja, para que a gente possa ver o estado geral, né, das árvores, como eu comentei com vocês antes, como elas estão hoje, tá bom? O estado de saúde geral da planta principalmente. E eu quero que vocês percebam nos detalhes aí a madeira morta que com o tempo a gente foi cortando, foi selecionando alguma coisa, bem de leve, claro, para não prejudicar a planta. E essa questão da força, do vigor, né, que essas árvores têm hoje e que favorece o nosso trabalho. Vale reforçar que grande parte desse material hoje, então, está no que eu chamo aqui de reserva técnica, ou seja, é um material que eu pretendo trabalhar, pretendo desenvolver e com o tempo, quem sabe, dar uma selecionada e alguma coisa a gente vai pôr no mercado, a gente vai comercializar. Hoje, exatamente, eu tenho na minha área de vendas aqui da loja apenas 4 exemplares, apenas 4 plantas. Então, se de repente você tiver interesse aí em também fazer parte dessa história, né, ser também herdeiro deste legado, entre em contato aí com a nossa equipe, a gente vai falar com você, porque nós temos aí algumas peças, algumas árvores, né, que nós estamos ainda disponibilizando para venda aqui na loja, tá bom? Então, vou chamar vocês, venham comigo, venham no detalhe que eu quero mostrar como estão essas plantas e não percam, porque já na sequência nós vamos fazer um trabalho aí apresentando uma planta, então, que é a sequência lógica desse trabalho com a evolução, né, com a preparação aí realmente para se tornar um belo bonsai. Vem comigo!